Entropia cultural é a quantidade de energia em uma organização que é consumida em trabalho não produtivo. É uma medida da fricção e da frustração reprimida que existe dentro de uma organização. A entropia cultural é um dos resultados obtidos a partir da pesquisa de cultura realizada pelo método Barrett. Ela representa a proporção de votos dos valores potencialmente limitantes presentes na cultura atual da organização. Quais os valores potencialmente limitantes mais encontrados nas empresas? No nível 1 da sobrevivência, os mais evidentes são controle, precaução e foco no curto prazo. No nível 2 do relacionamento, os mais votados nas pesquisas são culpar os outros, competição interna e poder. E no nível 3 da autoestima, nós temos os valores burocracia, excesso de trabalho, feudos e hierarquia. Esses são os valores que minam o desempenho e a competitividade das empresas. Diferentes organizações apresentam diferentes níveis de entropia, o que requer medidas corretivas adequadas para cada caso. Por exemplo, empresas que funcionam com baixo nível de entropia, ou seja, até 10%, são consideradas saudáveis. Empresas com níveis de entropia entre 11% e 19% requerem ações de ajustamento cultural e estrutural. Já empresas com níveis entre 20% e 29% requerem um programa de transformação cultural, estrutural e coaching da liderança. A maioria das empresas nas quais eu realizei uma pesquisa de cultura se encaixaram nesse patamar. Empresas com níveis entre 30% e 39% estão enfrentando questões sérias e necessitam de um programa de transformação cultural e estrutural e desenvolvimento e coaching da liderança. Por último, empresas com níveis acima de 40% estão em condição crítica. Elas necessitam de um programa de transformação cultural e estrutural, mudanças seletivas na liderança e programas de desenvolvimento e coaching da liderança. A maioria das empresas públicas se encaixa nesse caso. Por último, gostaria de descrever quais as principais causas da entropia cultural. Primeiramente, uma falta de alinhamento pessoal, que se expressa através de um desalinhamento entre os valores declarados da empresa e os comportamentos das pessoas, especialmente dos líderes. Isso ocorre quando os líderes e suas equipes demonstram uma falta de integridade ou autenticidade, quando eles não fazem o que falam. Neste caso, observamos uma falta de confiança na liderança e de comprometimento dos funcionários com a organização. Segundo, uma falta de alinhamento estrutural, que se expressa através de um desalinhamento entre os valores declarados da organização e os comportamentos da organização, da maneira como eles se refletem nas estruturas e sistemas de governança. Isso ocorre quando a organização não vive seus valores declarados, o que gera cinismo, desconfiança e sabota o comprometimento dos funcionários com a empresa. Terceiro, uma falta de alinhamento de valores, que se expressa geralmente através de um desalinhamento entre os valores pessoais e os valores da empresa, e um desalinhamento entre os valores da cultura atual e da cultura desejada pela organização. Nesse caso, as pessoas não conseguem expressar quem elas são no trabalho, o que gera conflito e frustração. Nas empresas com baixo alinhamento de valores, o interesse próprio torna-se mais importante que o bem comum. Quarto, uma falta de alinhamento de missão, que se expressa através de um desalinhamento entre o propósito das pessoas e o propósito da equipe ou da organização. Isso gera uma falta de foco, de clareza e de engajamento. Quando os objetivos da organização não se alinham com os objetivos das pessoas, os funcionários não conseguem se comprometer, se engajar. O programa de mudança cultural criado por Richard Barrett é uma resposta a essas questões. Cada vez mais empresas estão ganhando consciência que o gerenciamento da cultura é tão importante quanto desenvolver uma estratégia vencedora. Boa reflexão a todos.